Se tem algo que a minha trajetória médica dermatologista me ensinou, é que o espelho revela muito mais que a aparência. Ele entrega verdades que muitas vezes tentamos esconder. E foi assim, ouvindo histórias e vivências profundas, que nasceu o desejo de criar um espaço seguro, sensível e transformador. O Diante do Espelho é mais que um podcast. É um convite para que a gente se enxergue com mais coragem, com mais clareza e com mais amor. E hoje eu tenho a honra de abrir esse primeiro episódio com uma mulher que é por si só uma história de superação e inspiração. Michelle Wade é cofundadora da Fast Escova, uma marca que revolucionou o mercado da beleza no Brasil. Michelle Wade é cofundadora da Fast Escova, uma marca que revolucionou a beleza no Brasil, pois ela oferece praticidade e cuidado sem a necessidade de agendamento. Um modelo que entende o tempo e a rotina da mulher real. A história da Michelle me emociona profundamente, porque ela é mais do que uma empreendedora visionária. Ela é uma mulher que transformou a dor e dificuldades em força. E com a sua energia, ajudou a transformar a forma como várias mulheres se enxergam. Boa tarde, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui com a gente, que vieram nos prestigiar, para o nascimento desse projeto que vocês fazem parte, né? Vocês colaboraram para esse nascimento, que é um projeto que surgiu das nossas conversas no consultório, nossas conversas com os amigos, né? E por que não colocar isso em público, né? Eu quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo e principalmente a Michelle, que aceitou o convite para falar da sua história tão bonita e inspiradora. Obrigada. O Diante do Espelho é mais que um podcast. É um convite para as pessoas se enxergarem melhor, com mais amor, com mais coragem e com mais profundidade. A Michelle, é uma honra abrir o meu primeiro episódio com você, que é uma mulher que, por si só, é história de inspiração e superação. Michelle Wade é cofundadora da Fast Escova, que é um mercado que revolucionou, né, uma marca que revolucionou o mercado da beleza no Brasil, que tem uma diferença, né, no agendamento, que respeita o tempo e a rotina das mulheres reais. E mais do que isso, a Michelle, ela me emociona pela sua história. Eu já falei para ela, é uma história que é muito bonita, que através da dificuldade, né, ela se transformou em força e fez uma revolução na vida pessoal, na vida profissional, e ajuda tantas mulheres a se olharem melhor, a se olharem com mais amor. Ai, obrigada. Michelle, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Cláudia. É uma honra estar nesse primeiro episódio. Eu achei maravilhoso. A gente estava trocando aqui um pouquinho, né, do nome, né, Diante do Espelho, a profundidade desse movimento, porque eu vejo isso, doutora Cláudia, como um movimento para as mulheres, né, se olharem um pouco mais para dentro, porque quando olha para dentro, reflete para fora. Então, é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Michelle, vamos começar falando um pouquinho da sua história profissional. Né? A Fast Escova é um projeto tão revolucionário. Eu queria saber de onde surgiu essa ideia, né? Como que vocês pensaram nisso, e se você imaginava que ia tomar essa proporção, né? E o que você acha que se deve a esse sucesso todo? Doutora Maria Cláudia, surgiu de uma dor. Num determinado momento da minha vida, eu tinha acabado de ser mãe, estava com pouquíssimo recurso financeiro, muita dificuldade de tempo, e eu fui num evento, num treinamento. E lá eu comecei a ver pessoas, né, arrumadas, e eu não consegui agendar um horário de salão, eu não consegui me arrumar para estar naquele momento, né? E aí, quando o professor estava falando, né, falou assim, olha, às vezes de uma dor sua pode surgir uma grande ideia que mude a sua vida. E aquilo foi tão interessante, eu falei, nossa, mas minha dor é só escova. Aí eu falei, nossa, que dor é essa, né, só escova? Porque você acha isso tão pequeno? Aí eu falei assim, mas essa é a minha dor. E aí, naquele momento,
né? Eu comecei a conversar com a Márcia no WhatsApp. Em 15 minutos, a gente fala que foi um download do céu mesmo, né? E eu desenhei o projeto da Festa Escova para ela. Falei, Márcia, vamos abrir um salão, senhora marcada, que a mulher vai no tempo dela, com preço justo. E comecei a desenhar. E mandei para ela. E aí eu coloquei assim para ela, tipo uma Festa Escova. E ela falou assim, vamos, e com esse nome. Mas eu falo também, doutora, que há muitos anos, há 20 anos, eu sempre orei por uma ideia. Então eu falo que a Bíblia fala que pedir, dar-se-vos-á, né? E aquilo que você pede, talvez não venha no momento que você deseja, mas eu falo que esse download do céu é fruto de 20 anos de oração e que veio no momento certo, mas é fruto de olhar para a sua dor e algo que você pudesse também resolver um problema de outra mulher. Então, praticamente surgiu desse movimento. Quando nós começamos, fizemos o plano de negócio para entender se o negócio era viável ou não, a gente entendeu que era um negócio lucrativo, porém, aquela história de chegar aonde chegamos, no primeiro momento, eu só queria resolver o meu problema de algumas mulheres à minha volta, né? Porque muitas vezes a gente não tem dimensão do tamanho que a gente pode se tornar e a gente se limita. Mas uma coisa que eu sempre fiz na minha vida é ouvir. E nesse momento, eu e a Márcia, a gente estava observando muito, porque a gente estava construindo um negócio que a gente sabia que ia dar certo, porque a gente conversou com as mulheres. E era engraçado que as mulheres falaram assim, as amigas, as pessoas em volta falavam assim, nossa, eu quero ir, e outra coisa, eu quero um negócio desse. E esse eu quero um negócio desse, um dia uma pessoa que estava à nossa volta falou assim, isso é uma franquia. E aí nós fomos estudar um pouco sobre franquia, entender, né? Falar assim, cara, mas como que constrói isso? E eu falo que a Bíblia fala que a gente precisa de ter multidões de conselheiros, pessoas à nossa volta, igual você colocou, né? As suas paciências, as suas amigas te trouxeram tanto insight, tanta coisa boa que surgiu o Diante do Espelho, né? E comigo não foi diferente, comigo com a Márcia não foi diferente. E aí essa pessoa falou, isso é uma franquia. E aí fomos atrás de entender todo o processo legal, como que funciona, só que a gente se deparou com uma coisa. As pessoas falam assim, não, mas para ser uma franquia demora muitos anos. E aí, porque tem que formatar, tem que fazer e tal. Eu falei, Márcia, nós temos dinheiro para 6 meses. Esse negócio tem que virar em 6 meses, porque a gente não tem dinheiro. Nós começamos esse negócio, né? Não aconselho, mas foi a forma que a gente tinha. A gente não tinha recurso financeiro, então a gente levantou um empréstimo dela com 30 mil, eu com 30 mil. E para montar um negócio de 400 mil. Eu falei, dá para pagar o pedreiro. Falei, o pedreiro tá pago, né? E aí, e diante disso, a gente entendeu que a gente poderia formatar o negócio como franquia e a gente tem muito aquela cabeça assim, ó, o trem vai passar, eu tenho que estar pronta. E eu falei, Márcia, vamos fazer? Porque o máximo que pode acontecer é não dar certo e a gente deixar esse dinheiro de lado. Só que, e se der certo? Né? E se der certo, moveu a gente. E quando nós inauguramos, né, dia 29 de outubro de 2018, que inauguramos, a Festa Escova tem 6 anos, a gente já inaugurou como franquia. E aí, naquele momento, já começamos como franquia. E aí, naquele... Já começou o sucesso. Exatamente. E aí, a gente já tinha esse modelo. E algumas pessoas, no dia da inauguração, chegou pra gente e falou assim, vocês vão franquear? Vocês vão vender loja? E a gente, vamos. Tipo assim, né? A gente precisava mesmo, porque a gente já tinha um plano, né? Um plano de negócio que contemplava a venda de franquia. E nesse movimento todo, eu e a Márcia, a gente acredita muito naquilo que sai da boca. E a gente fala que a gente tinha 3 sonhos. Ter 100 lojas, a gente não tinha nenhuma e ainda estava devendo ela inteira. Mas a gente queria 100. E a gente queria 1000 postos de trabalho. Eu acredito que
esse propósito foi o grande pulo do gato, porque a gente, de uma dor também do passado, eu falo que eu já fiquei desempregada, então a gente conhece a dor do desemprego numa segunda-feira. E quando esse projeto, né, nós entendemos o quanto a gente poderia fazer para o outro, porque propósito é fazer para o outro, a gente entendeu que a gente poderia ser grande. E aí, como a gente era sonhadora mesmo, eu falei, o terceiro é sair na Forbes. A gente era bem ousada, sabe? Mas eu falo que era além de ser tudo muito, que não era fácil, né? Mas a gente sempre colocava aquela pitada de gratidão e de alegria. E a gente acredita que isso cooperou para muitas coisas acontecerem. Então, no primeiro momento, eu não tinha essa dimensão, mas eu profetizava, porque eu falo, né? A Márcia, ela veio de Porá, né, do interior, eu vim de Patrocínio, a gente fala, né, viemos de famílias muito simples, de origem muito simples, começamos sem dinheiro, mas a gente acreditava na força que a gente tinha do trabalho e o olhar que o negócio, ele ia sanar a dor de várias mulheres. Eu percebo também que vocês têm muita fé, né? E eu acho que essa vontade de fazer com honestidade, vontade de fazer direito, vontade de fazer, né, bem feito, isso faz muita diferença também quando a gente tem essa fé, né, quando a gente percebe isso. Michele, você entende, você percebe quanto isso é importante para a autoestima das mulheres, assim, a diferença que o seu negócio faz, né, na autoestima das mulheres? É tão interessante, doutora Maria Cláudia, que no primeiro momento, igual quando veio a ideia, eu só queria resolver o problema de uma escova. Mas é tão interessante que eu escuto mulheres, e é tão profundo que elas falam assim, a Fescova mudou a minha vida. Aí, às vezes, eu ficava pensando, eu falava assim, mas fazer uma escova mudou a vida dela? E aí, quando eu ia conversar, porque uma das coisas que eu adoro fazer, hoje eu tenho menos tempo, mas eu gosto de estar lá no chão de loja, conversando com as clientes, entendendo, não é só uma escova. Né? O quanto a Festa Escova trouxe benefícios de autoestima. Né? Eu vejo, às vezes a mulher chega lá, né? A cliente chega lá toda ali jururu e tal, né? E aí quando ela sai, parece que ela sai um leão, ela desabrocha. A beleza tem esse poder. Isso é uma verdade. E outra coisa também, eu vou ser sincera, a escova para mim é um facilitador. Meu marido fala, às vezes ele fala assim, vamos ali, se tiver com o cabelo arrumado, põe uma camiseta, põe uma calça jeans e vamos. Agora, o cabelo não arrumado, vou não. Foge de qualquer compromisso. É isso. E, então, é um facilitador. E o que eu falo que a Festa Escova também proporcionou, até uma mudança de cultura. Né? Nós tínhamos muito hábito de ir no salão sábado, final de semana. E a gente percebe hoje, a nossa segunda-feira, ela é quase o mesmo movimento de sexta. O quanto a mulher ela se interessou por pensar assim, eu posso ficar arrumada a semana inteira, não só o final de semana. E quando a gente entrou na perspectiva de trazer um preço justo, um valor justo, era justamente para trazer essa mulher mais vezes para se cuidar. Ela não precisava se cuidar só uma vez na semana ou só uma vez no mês. A gente queria dar condições para que essa mulher pudesse constantemente. Então, eu falo que isso para nós é incrível, porque, de fato, a gente vê que não é simplesmente uma escova. Ela transforma a mulher quando ela sai de lá. E ela facilita a vida da mulher. Eu acho que o modelo Festa Escova é muito interessante, né? Por isso, assim, você respeita o tempo, né? Você entende a rotina da mulher real, né? E faz parte da beleza, que eu acho que a mulher sentindo mais bonita, que é o que eu sinto no meu consultório, ela tá sempre mais feliz e ela deixa todo mundo em volta mais feliz. É verdade. E o tempo é nosso ativo mais precioso, né? Eu falo que a Festa Escova, ela veio para você não fazer uma escolha. Porque antes era assim, ou eu vou para o salão, ou eu vou almoçar com meu marido. Ou eu vou para o salão, ou eu vou sair com uma amiga. E a Festa Escova, ela veio para você não fazer escolha. Eu vou na Festa Escova e vou almoçar com meu marido. Eu vou na Festa Escova e eu vou sair com a minha amiga. Então, é algo que a gente também entendeu que eu não precisava fazer uma escolha. Eu queria um negócio que ela pudesse fazer
a escova e a outra atividade que ela desejasse. Não, eu acho que a correria do dia a dia, eu falo por mim. A hora que você vai perceber que você tem que marcar um horário, você fala, já foi. Já foi, Não exatamente. consegue mais horário. Doutora Maria Cláudia, quem hoje tem tempo de marcar um horário para fazer uma escova? Não tem. Eu falo o seguinte, e outra coisa, né? Geralmente, os horários do salão é assim, 3 horas da tarde, 3... Pensa só, a gente sair 3 horas da tarde fazendo, já não vai. Então, é um pouco disso que a gente entendeu, essa conveniência, né? E a gente percebe que o mercado, ele vem atuando, né? Eu falo que você não precisa mudar o produto. A Festa Escova é uma escova que se faz desde a época de Cleópatra, né? É um serviço simples, mas a diferença é como você entrega isso para o seu cliente. Que você consegue dar para a pessoa, É né? verdade, que é a facilidade. É verdade. Michele, você passou por alguns problemas de saúde. Sim. E a gente gostaria de saber o que mudou a sua forma de enxergar a vida e o trabalho depois de tudo isso. Em 2013, eu tive um câncer. E o médico me deu 6 meses de vida. Foi um dos momentos mais difíceis, porque uma pessoa condicionou eu a ter 6 meses de vida. E aí você colocou um pouco da minha fé. Essa fé, ela vem sendo trabalhada há muito tempo. E nesse momento, eu falo que a gente não tem escolha. Ou você tem fé, ou você tem fé. Porque o dinheiro, a família, o ambiente que você tem, ele te proporciona um conforto, mas ele não compra a sua vida. E, de fato, eu não tenho como não falar que eu fui buscar em Deus um milagre. Eu precisava desse milagre. E como a minha jornada em Cristo, ela já vinha se aperfeiçoando, e eu já vinha entendendo um pouco mais do que era a intimidade, a oração, esse momento foi determinante para eu ter uma história diferente que o médico me escreveu. Eu fiz uma cirurgia, eu tive um câncer, chama anel de Sinnett, no estômago. Eu fiz uma cirurgia de retirada de 100% do meu estômago, então eu vivo sem estômago, né? Você que é médica sabe, né, os processos da dificuldade que é. Eu passei a pesar menos de 40 quilos nessa época. Eu não consigo. O meu marido carregava a minha bolsa, né? Porque eu não conseguia carregar uma bolsa. E eu falo, nesse momento, eu honro meu marido, porque eu falo que ele é o homem que me quis quando eu não servia para ele. Porque eu não conseguia nem carregar uma bolsa. E ele esteve no meu lado, ele esteve orando comigo. Ele foi uma pessoa que não desistiu de mim. Ele falava, eu não desisto. Você pode até desistir, mas eu não desisto. E no pós-operatório eu tive também um processo de depressão da perda do organismo. E a oração, a fé, a minha intimidade com Deus me sustentou. Depois de quase 30 dias esperando para começar a quimioterapia, e o médico tinha falado, o que acontece? 95% das pessoas, uma estatística real, com esse câncer no estômago, falece. Porque depois da cirurgia tem a químio. E aí seu corpo já está muito debilitado. E aí ele não aguenta por causa da químio. Então eu falava para Deus, eu não posso fazer químio. Porque eu já estava muito debilitada. E eu sabia que se eu fizesse químio, eu poderia realmente não sobreviver. E essa foi a minha oração, né? Eu lembro que Jesus, né, ele orou, ele falou, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. E eu fiz essa oração. E quando eu tive a notícia do médico, ele chegou para mim e falou assim, Michele, eu não sei o que aconteceu, mas o seu corpo está 100% limpo. Você está 100% curada. Você não tem que fazer químio, você pode ir para casa. Aí foi tão interessante que eu vi uma cena, né? Meu marido caiu de joelhos, aos prantos, porque eu acho que ele estava segurando aquilo, né? E aquele momento eu vi, doutora Maria Cláudia, que eu não estava vivendo um milagre, eu era um milagre. E isso não é prepotência, isso é realmente reconhecer o que Deus fez na minha vida. E depois disso, claro que a minha visão mudou, não tem como você passar por esse processo e não ser uma pessoa diferente, não ter um novo olhar para a vida. Eu falo que a primeira coisa que aconteceu comigo, eu comecei as coisas que eram pequenas e que faziam grande, que eu fazia uma tempestade no copo d'água,
tudo se tornou muito pequeno, mesmo. E eu comecei a ter um novo olhar, né? Eu falo que eu fiquei 5 dias sem beber água. Eu fiquei molhando a minha boca com gás por 5 dias. Então, beber uma água, para mim, é um desfrute. E aí eu comecei a entender a gratidão das coisas simples. E isso, Eu acho para que é um mim, exercício que a gente tem que fazer diariamente. Né? Exatamente. E posso te falar, isso me deixou mais feliz, porque eu comecei realmente a não reclamar. Não reclamar foi algo que eu tirei da minha vida. E isso fez a diferença. Então, esse problema de saúde que eu passei realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que esse jeito de enxergar, né, de não reclamar, falar assim, porque eu, né, porque isso aconteceu comigo. E realmente, eu acho que eu como médica, eu acredito muito em Deus e eu acho que não tem como não enxergar Deus nisso. Não tem. Eu falo assim, eu tive um outro momento difícil de saúde também. Eu tive uma gravidez que ela foi por uma gravidez gemelar, ela foi por 5 meses e meio, e eu não tive um aborto, eu tive um parto normal, meu útero rompeu e eu tive que fazer um parto normal. Antes disso, eu fiz 3 cirurgias, a Márcia brinca que eu sou igual gato. Ela falou, você tem algumas vidas aí, né? E quando eu passei também por esse processo difícil de saúde, eu falo que o que me sustentou foi realmente esse olhar que eu já tinha para a vida. E a fé não tem como, né? Eu falo que essa minha intimidade com Deus, ela me sustentou e ela me sustenta até hoje. E o seu empreendedorismo, assim, que é tão admirável, você acha que isso ajudou no seu processo de cura? Olha, quando eu vivenciei esses 2 momentos, eu falo que eu empreendia, mas eu trabalhava numa multinacional. Eu era CLT de uma multinacional, mas eu trabalhava como se fosse um empreendimento. Eu sempre tive uma visão que empreender não é só ter seu negócio próprio. Eu posso empreender trabalhando para o outro. O que é, para mim, na minha visão, empreender? É eu fazer mais do que foi me proposto, é eu desenvolver um trabalho além do que foi me proposto, é eu desenvolver algo que eu amo. Esses dias para trás eu estava conversando com um rapaz e ele é extremamente empreendedor e ele virou para mim e falou assim, eu sou empreendedor, mas eu quero ser um CEO de uma grande empresa, eu quero empreender num negócio do outro e tá tudo certo, porque também é uma forma de empreender. E nessa época eu empreendia. Trabalhei na Avon Cosmético por 11 anos, eu gerenciava mais de 30 mil mulheres, faturamentos altíssimos, mexia já no mercado da beleza, né? E quando eu fui empreender no meu negócio, eu já tinha passado esse processo, a Festa Escova veio depois do câncer, depois da perca das minhas meninas, e o que eu falo que trouxe de positivo? A resiliência. O empreender, cada dia é um dia. Né? Não tem, às vezes a gente programa uma agenda e sai tudo diferente da agenda. E eu entendi que, devido a esses problemas que eu passei e como eu me transformei, a resiliência, ser mais flexível e olhar para um lado seguinte, até o que dá errado dá certo. É porque é essa visão que a gente tem que ter, porque senão a gente vai sofrer, né? E vai sofrer também com a saúde, porque a saúde vai pagar. Com certeza. E o que é beleza para você? Ai, gente. É uma mulher que passou por tanta coisa, né? Que tem um mercado tão incrível de beleza, né? E para mim eu entendo beleza como muito além do espelho. E eu quero saber o que é beleza para você. É um pouco disso mesmo, né? Beleza, ela é algo tão específico, porque o que é bonito para um não é bonito para o outro. O belo, para mim, ele tá muito mais de dentro do que de fora. Porque, na verdade, o nosso comportamento, ele faz a gente se tornar mais bela, né? Eu falo que uma mulher fechada, uma mulher séria, sisuda, uma mulher de dores, ela não consegue expressar a beleza dela, porque por dentro,
né, tá sofrido. Mas uma mulher leve, que enxerga a vida com leveza, ela vai se fazer bela. A gente, quem nunca viu e nunca viu alguém comentando, nossa, olha um homem bonito com uma mulher feia com um homem bonito, né? A gente tem essas características de bonito e feio. Mas eu falo o seguinte, tudo tá no olhar do outro. Então, o belo para mim tá muito no como eu vejo a vida e como eu vejo o outro. É óbvio que eu amo olhar no espelho e ver minha cutis, né, doutora? Eu falo, mas eu brinco também uma coisa. Para eu estar bela, eu falo que o jejum tem que estar em dia, a oração em dia, a dermatologista em dia e a psiquiatra em dia. Né? Quem nunca, né? A mente tem que estar bela. A mente tem que estar bela. Então, assim, a beleza para mim vai muito além do espelho, como você mesmo colocou, né? É eu estar bem comigo mesma. Com certeza. E me fala uma coisa, em meio à sua rotina empreendedora, a maternidade e tantos outros papéis que você desempenha, o que te reconecta com você mesma, com a Michele pessoa, a Michele que é Michele, que sem tirando, né, a Michele mãe, a Michele dona da Festa Escova, a Michele esposa, né, o que você gosta de fazer para você? É tão engraçado que eu falo, quem me conhece sabe, eu amo um café. E eu descobri a beleza de tomar um café comigo mesma. Eu amo tomar um café com uma amiga, quando eu posso, mas eu descobri no café a beleza da minha companhia. E por que o café? Porque nem sempre eu tive recursos financeiros para me dar o luxo de ir num restaurante ou de fazer uma viagem, um passeio. E o cafezinho, hoje está quase um presente, né? Um café, né? Mas um cafezinho era o que eu podia me dar por muito tempo, A construção da minha vida, ela veio muito de baixo. E eu entendi que tudo era um tempo. E eu consegui entender que se eu passasse cada etapa, essa raiz ia ser muito sólida. Então, eu poderia construir algo grande, mas com solidez. Então, eu me apeguei ao café que eu adorava tomar, como algo que eu tinha condições de pagar. E isso se tornou o meu hobby, aquilo que eu gosto de fazer, o meu refúgio, doutora Maria Cláudia. Você acredita? Acredito, eu que também adoro um cafezinho. E tem amigas minhas aqui que elas sabem, às vezes eu passo e falo, vamos tomar um café? Né? Então eu consegui encontrar nisso. Adoro viajar, adoro passear, adoro restaurante, adoro. Mas é no cafezinho que eu me renovo. Eu adoro. E é tão importante a gente ter esse momento nosso, né? Eu escuto muito, assim, eu sigo pessoas da psicologia, gosto de conversar com pacientes que são psicólogas, e é tão importante a gente saber equilibrar os pratinhos, né? Que quem tem filhos se dedica muito aos filhos, muito ao trabalho, né? Ao casamento e a nós mesmos, né? Então, acho que quando a gente se sente bonita por dentro e por fora, né, aí entra nosso trabalho, né, você com a escova e eu com a dermatologia, as mulheres ficam mais felizes. É verdade. Né? E aí, quando elas se sentem bonitas e felizes, elas são melhores em todas as áreas da vida. E, doutora Maria Cláudia, eu falo que às vezes a gente precisa sair no redemoinho de tipo assim, todo mundo está fazendo. Exemplo, tem uma frase, depois que eu consegui me realinhar comigo mesma em vários aspectos, porque eu não tenho essa mentalidade de hoje, do dia para a noite, foi uma construção e foram muitas dores, muitas alegrias, né? Eu lembro que uma das coisas que mudou a minha chave do empreendedorismo, falando do trabalho, dessa gestão do tempo, foi que as pessoas falam assim, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O dia que eu me reconectei com a frase deixe para amanhã o que é de amanhã, eu mudei a minha história. Isso faz uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, quando eu me vi numa situação, sou uma mãe atípica, mãe da Manuela, e eu tive que enfrentar esses desafios também de logística com a Manu, de tratamento, e tudo eu ficava assim, não, mas eu tenho que fazer hoje. E eu comecei a ter
um processo de ansiedade tão forte, porque eu não conseguia fazer tudo no dia. E aí um dia a Márcia falou assim, Michele, você precisa de uma agenda. A gente tem uma mania de querer que a agenda fica na cabeça. 70% da sua criatividade foi embora. Então eu aprendi que tirar a agenda da cabeça e colocar no papel. E colocar assim, Michele, mas e aquela reunião que você tinha programado para 2 horas da tarde e a pessoa não compareceu? Eu vou tomar um café comigo mesma 2 horas da tarde. Então, não tem essa assim, vou colocar outra reunião, vou avançar. Sabe por quê? Porque a gente entende que não é trazendo de amanhã para hoje que vai mudar a sua história. Porque eu fico vendo lá em casa, né, a rotina de casa. Arruma hoje, amanhã tem que arrumar tudo de novo. Nunca acaba. E a nossa vida nunca vai acabar. Então, eu olho muito assim, o que eu faço com o meu tempo? Né? Como eu lido com ele? E eu vejo hoje no mundo, no universo que a gente vive, né? Por mais que as pessoas hoje estão muito atentas ao bem-estar, à leveza, a esse processo de vida, mas elas ainda estão muito focadas e não conseguem entender o ócio. E outra coisa, não se sentir culpada quando está no ócio, porque quando a gente está no ócio, a gente está culpada de não estar produzindo. Parece que eu estou deixando algo para trás. E isso a gente precisa um amadurecimento, né? Mental mesmo. Um exercício, né? Exatamente. Por isso que eu falo, você me perguntou do que é belo, né? Eu olho para minha filha é atípica, e eu tive que aprender a andar num tempo mais lento. Porque o tempo dela é muito diferente do meu tempo. A agenda dela é muito diferente da minha. E eu tive que entender que o ócio faria parte da minha vida se eu quisesse ficar com ela. E aí eu consegui, né, hoje, estabelecer uma rotina que me faz feliz e que me faz estar bem. Você é uma pessoa admirável, Michele. Obrigada. E aí, assim, já que o espelho mudou tanto para você depois de todas essas dificuldades, eu queria que você deixasse, assim, um conselho. Qual o conselho que você dá para as mulheres, né, que têm, às vezes, dificuldade no trabalho, dificuldade na maternidade, né, no casamento, né? Qual que é o conselho que você dá, assim, depois que você mudou o seu espelho? Primeiro, não acredite no Instagram. Que a vida como ela não é. Gente, o Instagram, ele faz a gente ficar doida. Porque você acha que, como que ela consegue fazer tudo e ainda jantar com o marido? Como que ela consegue e eu não consigo 6 horas da tarde tirar uma camisola, né? Então, não acredite no Instagram. Essa é a primeira dica que eu dou. E segundo, seja de verdade. Seja você. Né? Eu aprendi que ser de verdade é maravilhoso. Dizer não. Gente, como é maravilhoso dizer não, é libertador. Falar assim, não, eu não quero. Não, eu não posso. E não foi fácil para mim, né? Eu tinha um problema de aceitação que eu tinha que dar sim para todo mundo. Eu tive que tratar isso na terapia. E quando eu comecei a entender que eu não precisava ser igual a todo mundo, que eu não tinha condições de ser igual a todo mundo, eu comecei a ter uma vida de verdade. O dia que eu comecei a ter uma vida de verdade, doutora Maria Cláudia, eu consegui realmente ser feliz, ser mais leve. E eu falo o seguinte, o que está à minha volta, eu sou responsável pelas minhas colheitas. Quando você faz as suas escolhas e você entende que você vai colher o que você plantar, a autorresponsabilidade entra em você, você começa a refletir diferente. E eu falo que o espelho, ele se torna diferente. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, quando eu me olho no espelho, eu falo, cara, Deus fez algo maravilhoso, algo que deu certo. Porque cada uma de nós aqui, inclusive vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui presentes, você deu certo. Olha que maravilhoso, né? Então, o que eu posso falar para quem está nos assistindo é, você deu certo, porque Deus não faz nada imperfeito. E você é perfeita dentro do olhar do Senhor. Então, seja feliz, seja satisfeita, encontre o seu caminho. E eu acho que as mulheres de muito sucesso, elas normalmente são perfeccionistas. Né? Verdade. E eu acho que a gente também tem que saber isso que você falou, saber que a gente não vai estar 100% em todas as áreas, a gente não vai estar 100%
todos os dias, que a gente também erra, que a gente não é perfeita. Eu acho que eu sou perfeccionista e eu falo por mim, assim, eu fico tentando me permitir errar, né? Você hoje pode descansar, né? E eu tenho isso, assim, eu trabalho muito. Se eu fico em casa, eu falo, gente, tá alguma coisa errada. Tá faltando vendo? alguma coisa. Teve uma época da minha vida que eu falava assim, eu tô sem fazer nada. Alguma coisa eu não anotei na agenda. Alguma coisa eu não anotei, né? E doutora Maria Cláudia, eu sou amante da dermatologia. Fui uma adolescente cheia de problema. Meu Deus, né? Aquelas peles do adolescente, né? Mas eu também... E eu sou apaixonada pelo olhar dermatológico, né? O que você também pode falar para nós em relação a esse bem-estar, em relação ao que ao meu trabalho, ao olhar no espelho, né? E a mulher tá ali numa escova ou num consultório médico, né? O que a dermatologia ela pode somar com a saúde da medicina, pode somar com a saúde da beleza, né? O que você também poderia falar? Até porque eu sou uma amante da dermatologia, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, tanto que eu fico amiga das minhas pacientes. Ai, que beleza. Porque eu quero ver a alegria nelas, né? Eu acho que a beleza, ela faz isso. Quando você deixa a mulher mais bonita, por fora, ela fica muito mais bonita por dentro. É verdade. E o meu trabalho é em função disso, porque a dermatologia, ela consegue melhorar, né? Ela consegue deixar a pessoa mais feliz. Então, é muito além do que a gente vê no espelho, né? Da aparência. Verdade. Eu acho que a dermatologia, ela tem esse poder de deixar as pessoas mais felizes. Eu não tenho sombra de dúvida, porque é tão interessante. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e a gente falando, né, da minha adolescência, o quanto eu tive problema de acne e problema na pele, né? E a minha mãe vira e fala assim: nossa, minha filha, hoje você... Eu falo, mãe, hoje eu sou tão feliz porque eu só passo um protetor solar e saio. Era o meu sonho, passar um protetor solar sem cor e sair, né? E realmente, como isso faz a diferença. E hoje em dia, isso é tão importante porque a imagem, as pessoas julgam você pela imagem, né? Então, para você ser bem-sucedida, né, as pessoas te julgam pela imagem. Então, acho que o nosso trabalho ele está muito linkado por isso, né? Porque a beleza faz parte, assim, até de você ser reconhecida no trabalho, de arrumar, às vezes, um emprego, né? E eu acho que a Fecha Escova e a dermatologia, elas estão lado a lado. É engraçado você falar, achei interessante. Na época da pandemia, eu recebia comunicados, né, de algumas clientes que a Fecha Escova já tinha 1 ano e meio. Ela falava assim, eu vou fazer uma reunião online, eu precisava de uma escova. E aí, naquela época, a gente conseguia, às vezes, mandar um funcionário com toda a segurança na casa dela e tal. Mas olha pra você ver, ela ia fazer as reuniões online, mas ela queria uma escova, né? Pra mim, mandava os prints, olha o tanto que eu tô feia. Olha aí, tá vendo? Então, assim, e a gente tentava, né, o quanto é importante realmente a gente se ver, o olhar, né, se ver bem. Se cuidar, né, a autoestima. Eu acho que é muito importante para se enxergar mais bonita no espelho. É verdade. Por dentro e por fora, né? E eu amei esse diante do espelho. Para mim foi muito reflexivo, doutora Maria Cláudia, esse tema. Obrigada, Michele. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Olha, um presente. Por ter dividido com a gente uma história tão potente. Eu acho que você acrescenta muito na vida de muitas pessoas, às vezes sem perceber. Né? Uma história de superação de saúde, né? De maternidade, né? Da dor de ter tido um desemprego e mudar, né? Dar uma virada tão grande na sua vida. É um exemplo, eu acho, para as mulheres que querem empreender e olhar a vida de uma forma diferente. Foi uma honra ter você como o primeiro episódio do podcast. Obrigada! Né, que eu acho que a intenção é trazer várias pessoas que acrescentam para todo mundo. Obrigada, a honra é toda minha. Sou muito grata por esse momento e espero que quem for assistir acrescente na vida de vocês também. Obrigada, Michele. Ai, que linda! Michele, obrigada por ter dividido com a gente uma história tão potente. Sua trajetória mostra que a beleza mais poderosa é aquela que vem de dentro, que se constrói com verdade, coragem, propósito e amor.
Se esse encontro tocou você de alguma forma, compartilhe com uma mulher que merece lembrar da sua força, porque juntas somos reflexo e inspiração. E nos vemos no próximo episódio, sempre diante do espelho.